Glória a Deus. Aleluia. Bom dia. Graça e paz. Shalom. Que a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. No nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Bom dia, Sandra Maia. Bom dia a todos. Sábado, em 2 de fevereiro. Sábado, 2 de fevereiro. Maria Madalena, graça e paz. Tudo bem, queridos? Bom dia. Bom dia, Maria Madalena. Bom dia. Pela graça e pela paz, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindas. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Tudo bem? Nesse sábado aí com você? Tudo bem? Eu vou já ajeitar aqui a câmera para ficar melhor. Colocar uma canção. 11 horas 10 minutos. Ontem estivemos com a rádio. A nossa rádio web já está no ar, nossa rádio web já está funcionando, já está ativa para você poder participar aí da nossa rádio web. Rádio web resgatando vidas. A nossa rádio web resgatando vidas. Eu quero convidar você a se ligar na nossa rádio web, dar uma passadinha lá. Ouvir a rádio web, ver como é um barato a rádio web. E essa nova versão da rádio agora vem muito boa mesmo. Eu estou aprendendo ainda a mexer, vou mexer muito nessa rádio aí. Vai ficar bem bacana assim, eu creio em nome de Jesus. Entre indas e vindas, viagens, nós vamos colocar a nossa rádio para funcionar, para operar. Amém? Muito bom dia. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a família de vocês. Sábado, 2 de fevereiro. Começo do mês, do segundo mês do ano. Como passa rápido, né? Como o tempo está passando rápido. Se não nos ligarmos, vamos deixar as coisas passar, né? Se não nos ligarmos, muita coisa vai passar rapidamente e nós não vamos ter usufruído, não vamos ter feito nada daquilo que Deus projetou para nossas vidas, né? Então é importante que nós possamos viver rapidamente aquilo que Deus projetou para nossas vidas. Eu tenho essa preocupação de dizer isso para você, porque quanto mais rápido você se encontrar, mais rápido você vai desfrutar. Então deixa eu repetir para você. Quanto mais rápido você se encontrar, mais rápido você vai desfrutar. Tá certo? Então se encontre logo aí, rapidamente, para
que você possa desfrutar, né? Descubra rapidamente o seu propósito, descubra rapidamente aí com Deus o seu propósito, para que você possa desfrutar também o máximo possível do que Deus tem. Essa é a nossa missão quando chegamos até Cristo, é rapidamente descobrir: Senhor, o que tu queres de mim? O que eu devo fazer? Para onde eu vou? O que eu tenho que fazer? Qual a minha missão? Então, muita gente quer que Deus faça o que elas querem fazer, né? Aprove o que elas decidiram fazer. E não é assim. Então você precisa se descobrir rápido, descobrir a sua missão, né? Para que você não fique aí caminhando em cima de esteira, ou seja, apenas andando e se cansando, né? E não é isso que Deus quer de nenhum de nós. Andar em cima de esteira, ou seja, se cansar e não sair do lugar. Não é isso que Deus quer. Que Deus abençoe a sua vida. Muito bom dia. Você que está se ligando aí, eu quero declarar uma bênção nesse sábado sobre a sua vida. Tentando ajeitar aqui a câmera para ficar melhor. Né? Vamos ver se fica, né? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse, hoje sábado, 11 horas e 16 minutos, um dia muito especial também para mim aqui em Balneário Camboriú, dia que a minha filha acabou de passar a mensagem aqui, está embarcando para cá, né? A minha filha mais velha, ela está vindo de Manaus para passar aqui uns dias comigo aqui em Santa Catarina, em Balneário. Já está em Congonhas e por volta das 18h30 ali vai estar chegando em Navegantes, eu vou buscá-la. Graças a Deus, esses momentos que Deus tem proporcionado para a minha vida, eu fico muito feliz. E dia 20, né, de fevereiro, aí eu vou estar, em nome de Jesus, em Manaus. Já vamos realizar um congresso na nossa querida igreja Atos 29. Né? Vou estar lá com o pastor João Carvalho e toda a nossa equipe. Bom dia, Manuela, Chelsea. Tudo bem? Graça e paz. Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, assim Deus tem trabalhado, assim Deus tem feito, assim Deus tem agido. Compartilhe aí esse vídeo para que mais pessoas possam estar nos assistindo. E vamos meditar aqui em Josué, capítulo 1. Vamos estar meditando na palavra de Deus, certo? Muito bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja sobre a vida de vocês. E a gente está aqui imbuído em levar a palavra, imbuído em levar o Evangelho, imbuído em ajudar as pessoas com a palavra de Deus, para que elas possam ser libertas, ser curadas, né? Ser saradas, em nome de Jesus. Esse é o nosso, é a nossa intenção, essa é a nossa motivação, poder levar o Evangelho para essas pessoas. Rosilda Maria, Deus abençoe, bom dia, graça e paz, shalom. A paz seja com você também. Então eu vou partilhar aqui com os irmãos a palavra de Deus. Pastora Romilda
A pastora Romilda, a Rosilda está pedindo oração para a pastora Romilda. Gente, não está fácil essa carga, hein? Não está nada fácil a carga. Pesada. Porém, Deus não nos dá cargas tão pesadas que não possamos carregar. É claro que as pessoas em si colocam cargas nas outras, mas não é Deus que coloca certas cargas, né, que essas pessoas têm colocado aí nas costas de muita gente, sobretudo de pastores e líderes, têm sofrido muito com as cargas que determinadas pessoas colocam nas suas costas, né? Mas isso acontece porque as pessoas não sabem, ou pelo menos não entendem, né, que elas não podem carregar as cargas das outras sozinhas. Isso é bíblico. Isso está em Gálatas. Vou abrir aqui para você Gálatas, capítulo 6, versos 2 e verso 5. Então a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que nós não podemos carregar as cargas das pessoas, que senão nós ficaremos sobrecarregados. Eu já vou ler aqui para você aonde está escrito isso, Gálatas 6, verso 2 e verso 5. Nós vamos entender isso com clareza, com simplicidade. Nós vamos entender isso, certo? Gálatas 6, capítulo 6, verso 2 e verso 5. Então a Rosilda Maria está pedindo oração pela pastora Romilda, pelo José. Nós temos visto pastores, notícias de pastores se suicidando, entregando mesmo o seu chamado ali, desistindo do seu chamado, né? Essa que é a questão, né? Desistindo do seu chamado. E esses pastores desistem do seu chamado muitas vezes, eu quero te dizer que na grande maioria das vezes, porque estão sobrecarregados. É o que nós temos visto nas postagens, nós temos visto nas conversas. Muito pastor está se segurando mesmo aí nas últimas, né, mostrando algo que eles não estão vivendo. Não estou falando nem de pecado, tá? Eu estou falando mesmo de cobrança, porque eles acham que se disser que a carga está pesada, que eles não estão aguentando, isso vai fazer um motivo de vergonha para eles, quando deveria ser exatamente o contrário, né? Deveria se gritar, deveria na hora que as coisas estivessem apertadas, pedir socorro, pedir ajuda mesmo, né? Mas não é isso que acontece, e aí os pastores acabam que reclamam na rede social, reclamam para as pessoas de algo que não deveriam fazer. Porque a Bíblia é muito clara e Jesus é muito claro ao chamar os discípulos, e por isso que você tem que ter muito cuidado para que você não seja enganado, para que não sejam feitas promessas para você que Jesus não fez, ou se Jesus as fez, elas têm uma ordem de prioridade para serem cumpridas, certo?
Então, quando se coloca como prioridade algo que Jesus não vai fazer, é lógico que essas pessoas vão se frustrar. Por quê? Porque essas pessoas, eu estou falando de líderes, de pastores, eles muitas vezes vêm com esse intuito, com esse pensamento. Eles conhecem alguns pastores que têm ali um ministério aparentemente muito grande, pastores que esnobam, pastores que mostram uma condição financeira muito grande, e eles entendem que também serão assim. E aí começa o grande engano, a grande frustração de muitos deles. Porque o ministério pastoral não é assim. O ministério pastoral não está descrito dessa forma. O ministério pastoral está escrito em Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. Mateus capítulo 5, está a palavra que Jesus vai dar para os líderes, está a palavra que Jesus vai dar para os discípulos. Quem são os discípulos? Ora, os discípulos são os líderes. Os discípulos são os que vão pastorear, são os que Deus está preparando para a liderança, para o pastoreio, certo? Então, a esses discípulos, Jesus está falando, em Mateus capítulo 4, versículo 11. Jesus está no monte com seus discípulos, falando para os seus discípulos a respeito do povo que está reunido ali ao seu redor. Jesus está falando ao povo, aos discípulos, sobre o povo. Você me entende aí? Diga amém. Sobre o povo, Jesus está dizendo assim, Mateus capítulo 5, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo, Jesus está dizendo para os discípulos, Jesus está falando com os discípulos a respeito do povo. E ele começa dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Veja, Jesus está falando aqui, e em nenhum momento ele está falando de dinheiro, em nenhum momento Jesus está falando de prosperidade. Jesus está ensinando, diz a palavra, ensinando os seus discípulos sobre coisas espirituais. Você entende sim ou não? Vamos lá de novo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Percebe algo material aí? Espiritual. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados humildes,
pois receberão a terra por herança. Nada de material. Ele está ensinando no âmbito espiritual. Jesus está ensinando nesse âmbito. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores. Até aí, não há nada que Jesus tenha falado que não seja ensinamento do mundo espiritual. Amém? Sim ou não? Quem entendeu? Sim ou não? Então Jesus está ensinando sobre o lado espiritual das pessoas. Ele está se referindo às pessoas falando com os discípulos. É com os discípulos que ele está falando aqui. Então perceba que muitos pastores, eles estão, me permita a palavra, fora da casinha, né? Totalmente fora da casinha, Mas muitas vezes, querido, não é por maldade, não é porque estão tramando alguma coisa, porque... não, é por falta de entendimento mesmo. É porque estão acompanhados de pessoas mal intencionadas. É porque estão se acompanhando, se deixando levar por pessoas, e aí essas pessoas, elas estão influenciando negativamente no chamado e no ministério desses pastores e desses líderes. Porque nós devemos ser influenciados. Depois vamos falar sobre influenciáveis. Mas primeiramente nós precisamos ser influenciados pelo reino de Deus. Nós, pastores, precisamos ser pessoas influenciadas pelas coisas de Deus. Claro que você também, mas aqui eu estou me referindo inicialmente à liderança, aos pastores que estão abandonando o seu chamado e muitos estão indo a um extremo de cometerem suicídio. Porque, na maioria das vezes, estão frustrados, não foram preparados, e aí eu quero falar, não foram sarados, não foram libertos, não foram curados, não foram ensinados na verdade, e quando se deparam com aquilo que pura e simplesmente é bíblico, está na Bíblia, eles se acham injustiçados, eles se acham incapazes de enfrentar aquilo que está devidamente previsto, escrito na palavra de Deus. Meu amigo Alexandre Gomes, dia 20 eu vou estar em Manaus, agenda aí para a gente conversar. Alexandre Gomes marcou muito na minha vida, porque foi através da rádio dele, a Rádio Amazônia Gospel, que a minha vida, foi através da vida dele que Deus abriu a primeira porta para que eu começasse aí a Rádio Web. Hoje eu voltei com a Rádio Web, mas eu nunca esqueço que lá na Amazônia Gospel, na rádio do meu amigo Alexandre Gomes, que hoje não tem mais, mas serviu de porta para mim chegar em outras rádios, FM, TV e passar pelo processo. Então, o Alexandre Gomes lá de Manaus, ele saiba que eu tenho uma gratidão muito grande em Deus pela vida dele. Torço muito por ele, oro pela vida dele aqui. Então, por que pastor é criticado?
Deixa eu dizer algo para você, meu irmão. Toda liderança é criticada. Toda pessoa que exerce uma liderança, independente de ser pastor, ela sempre será alvo de críticas, ela sempre será alvo do contrário. Sempre, sempre que você se levantar para liderar algo, para decidir por algo, treinador de futebol, juiz, que eu estou falando de juiz, não de árbitro de futebol, eu estou falando de líder de linha de produção, de gerente, eu estou falando de toda vez que você estiver ocupando um cargo de liderança, você será alvo do contrário. Então, jamais espere que ao ser pastor, ao ser líder, ao liderar alguma coisa, ainda mais quando você lidera algo que não é seu, algo que não lhe pertence, algo que você faz parte, né? Nós somos funcionários do reino de Deus. O pastor, ele devia pensar como um funcionário de alguma repartição. O pastor, ele deveria agir como um funcionário de uma repartição, como um funcionário, porque ele não é escolhido para outra coisa que não seja para trabalhar para o reino de Deus. Em vez que tem muita gente dizendo que trabalha para o reino de Deus, mas em momento algum a sua expectativa é essa. Trabalha no reino, né? Mas em benefício próprio, certo? Então os pastores, eles não, por não serem, ao chegar para exercer o seu chamado, não são curados, não são libertos, não são sarados, não são tratados, não são ensinados. Na verdade, eles pulam etapas, e quando você vê, lá está eles pastoreando, lá está eles fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Veja só, eu quero deixar claro aqui, né, que eu não estou desdenhando nem desfazendo do chamado de ninguém, mas eu conheço pessoas que eu não tenho a menor dúvida que foram chamadas para o ministério pastoral. Não tenho a menor dúvida disso. O que eu estou falando é que essas pessoas ultrapassaram, pularam as etapas e que agora estão sofrendo as consequências disso. Então veja só, quando Samuel unge Davi, Deus está dizendo para Samuel, para Davi, para a família de Davi, que ele escolheu Davi como rei. Sim ou não? Deus escolheu Davi como rei. Ele é marcado com óleo, ele é ungido com óleo, ou seja, a partir daquele instante ele passa a estar debaixo de uma unção pastoral, de uma unção de liderança. O óleo que é derramado na cabeça de Davi. Amém?
Então esses detalhes são tão importantes que a gente perceba por que tem muito pastor caindo pelas tabelas. Porque a coisa começa errada, irmãos, lá atrás. Quando você vê quem foi que ungiu Davi pastor. Samuel. Então, não foi qualquer um. Como muita gente sai por aí derramando óleo na cabeça dos outros, ungindo, levantando, fazendo. Você vai se levantar do missionário, hoje eu te faço, Deus mandou. Então, essa falta de discernimento faz com que muita gente se frustre. Então, Samuel unge Davi, assim como ungiu Saul. Então, Davi começou bem. Quem está ungindo Davi é Samuel. Ótimo. Mas assim que Davi é ungido, rei, pastor, líder, ele assume, ele já sai dali, já vai assumir o seu reinado, Não. Ainda existe um rei que está reinando. Saul ainda é rei. Entenda isso, Saul ainda é rei. Então Davi agora vai passar por um processo, inclusive de perseguição do próprio líder. Né? Veja que é um processo que ele vai passar e que vai, eu posso aqui resumir, culminar com aquele momento em que Davi se encontra com Saul na caverna e Saul está dormindo e com a sua espada ele corta um pedaço da roupa de Saul. Quando ele está longe, ele levanta e mostra: olha, eu estive aí, poderia ter lhe matado, mas eu não fiz, porque há de mim entender algo contra o ungido de Deus. Então veja que Davi, ele está sendo preparado em honra, em caráter, em respeito, em paciência, não é verdade? Ele está trabalhando para ser o líder, então Deus está trabalhando na vida de Davi. Para que quando Davi assuma o reinado, as coisas possam fluir conforme a unção que está sobre a vida dele. Então você vai perceber que Davi não assume de imediato o seu pastoreio. Você vai perceber que quando Deus chama os discípulos, eles também não saem por aí pregando a palavra. Só depois do processo é que eles vão pregar a palavra. E a isso estão atreladas também outras áreas de nossa vida, como, por exemplo, o casamento. Deus abençoou o casamento, sim ou não? O casamento é abençoado por Deus. Mas o casamento precisa passar, pelo processo. Então, individualmente, as pessoas vão trabalhar o seu caráter, trabalhar a sua vida, vão se estabelecer, para que quando chegar o tempo de cada pessoa, aí elas estão seguindo o seu caminho e a outra seguindo o seu caminho. Quando chegar o tempo delas se unirem, então elas vão ter que tomar um caminho só, deixando pai, deixando mãe, unindo-se, tornando um só corpo. Conseguem perceber? Que se eu não tenho capacidade de deixar, eu não estou preparado para me unir.
Se eu não estou preparado para deixar, para emancipar, eu jamais estarei preparado para me unir com alguém. Isso é o que acontece. Estava vindo aqui fora do escritório. Então, Meir e Abel, perceba que muita coisa começa errada aí. Perceba que muita coisa já começa errada no casamento lá atrás. Por quê? Que começa errado. Muitas vezes, essa fase, esse momento em que as pessoas devem procurar o casamento, ele é abreviado. Por isso nós falamos do namoro. Por isso nós falamos da corte, né? A Bíblia mostra Isaac, e a Bíblia mostra Abraão preocupado com Isaac. E eu imagino que Isaac já estava naquela fase de olhar para as meninas e de começar a querer namorar, começar a querer... E aí o pai percebeu, né, que era o momento de Isaac. Atenção, escute o que eu vou lhe dizer. O pai percebeu que era o momento de Isaac casar. Ele pede para que um funcionário seu vá até a terra, a terra da sua mãe, terra do seu pai, terra da sua esposa, terra dele. Mas ele está pedindo para que ele vá e vai trazer para Isaac uma esposa, não uma namorada, não uma pessoa que... Então o termo namorar, corte ou outras coisas, precisa estar esclarecido diante de Deus para as pessoas, para que elas possam ter esse entendimento. Eu vi uma postagem de uma pessoa, e quando a pessoa não sabe o que diz, ela fala besteira. Vou repetir para você. Quando você não sabe o que diz, invariavelmente você vai dizer besteira. Quando você não senta para aprender, você, mais cedo ou mais tarde, vai começar a falar besteira. Você vai começar a defender teses, você vai começar a defender opiniões e vai aí cometer graves erros e contra a palavra de Deus. Então, se as pessoas entenderem isso, que não há nada que escape das mãos de Deus, se as pessoas entenderem que o controle de tudo está nas mãos de Deus, e isso está escrito na Bíblia, em Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todo, não é um e nem outro e nem quase. A Bíblia diz em Eclesiastes 3 que há tempo para todo o propósito de Deus debaixo do céu. Ora, se o casamento é um propósito de Deus, isso quer dizer que existe um tempo para isso. Sim ou não? Existe um tempo hábil de Deus para as pessoas. Eu não estou falando com você que já é casado.
Eu estou falando com você que está esperando uma pessoa em Deus. Com você que é jovem e que acha que casamento é olhar para uma pessoa, gostar dela ali, da aparência, pegar na mão, sair, olha, vamos, tá tudo bem. Isso não é de Deus. É um processo, escute o que eu estou lhe dizendo, meu irmão, minha irmã, é um dos processos mais sérios, é uma das decisões mais sérias e mais difíceis na vida de um ser humano, é escolher, é decidir com quem ele vai passar o resto dos seus dias. Vou repetir, resto dos seus dias, todos os dias da sua vida. Isso é casamento, isso é união. Isso é aliança. Você não casa, você firma uma aliança. Você constitui uma aliança. Aliança. E a aliança não tem emendas, não quebra. Então, quando o homem coloca a aliança no dedo da mulher e a mulher coloca a aliança no dedo do homem, ela está demonstrando isso, que ela está se ligando, ela está pegando e se tornando, fundindo a aliança dela com a dele e se tornando uma só aliança que não pode ser quebrada. E a essa aliança, Deus vai abençoar quando ela é feita debaixo dos propósitos de Deus. Você me entende, sim ou não? Então, para que você diga sim para alguém, para que você decida se aliançar com alguém, o seu coração não pode estar motivado em namorar. Quando eu falo em namorar, eu estou falando em quê? Estou falando namoro como? Beijo, sexo, pega aqui. Não. Porque isso, eu estou falando de princípios da Bíblia. Só é possível, só é permitido, segundo os princípios de Deus, após o casamento. Porque a Bíblia diz que isso antes do casamento é fornicação, e a fornicação é um pecado. Então, quando você fornica antes de casar e você casa, mesmo com a pessoa que você estava fornicando, eu chamo namorar, namoro, que as pessoas chamam aí, esse casamento, ele nasce, ele se inicia, ele começa debaixo de maldição. Você entende isso, sim ou não? Então, eu começo o meu casamento debaixo de maldição porque eu pequei diante de Deus. E aí eu vou falar aqui da oficina da alma, que é quando nós ensinamos, mostramos a pessoa que depois de muitos anos de casada, ela precisa restaurar esse altar que foi amaldiçoado. Muitas vezes, Meire Abel está falando aqui, deixa eu ler aqui só o que a Meire colocou aqui, para ilustrar, né, melhor. A Meire Abel fez uma postagem, escuta só, o senhor lembra, está falando o senhor e eu, né, que quando estava aqui no Ceará, que eu estive lá em Russas, no Ceará, na oficina da alma, depois da oficina da alma eu fui até você e disse, pastor, eu também quero essa unção sobre meu casamento. Lá nós ministramos sobre isso. Aí ela disse aqui, pois é,
Graças a Deus nós estamos vivendo tudo que você profetizou sobre mim e meu esposo. Aleluia. Esse é meu testemunho, pois és um grande profeta de Deus. Aleluia. Glorifico o nome do Senhor por isso. A Meire, a Bel, está testemunhando aqui, né? Eu me lembro perfeitamente dela. Nós vamos estar aí novamente, se Deus quiser, em Russas do Ceará, em abril, também com esse manto de casamento aí que está sobre a nossa vida. E o seminário que eu vou fazer lá é exatamente esse, esperar para alcançar o que eu estou dizendo aqui agora. Então veja bem, muito bom isso aí, viu, Meire? Muito bom ouvir isso, muito bom saber que as pessoas creem, né, dessa forma, e ao crerem dessa forma, elas são abençoadas, porque tudo isso é feito debaixo de uma seriedade muito grande, e biblicamente, nós estamos falando biblicamente, né? Tudo que eu estou falando para você aqui é dentro que você acompanha, que é tendo a Bíblia como ponto de partida, né? Então perceba bem que nós estamos falando que o casamento não é o que muita gente chega e faz, e acontece, e vamos lá, e porque... Sabe o que você ganha, e muito na sua vida, quando você busca outros princípios que não sejam feridas? Feridas da alma, frustrações, mágoas, aversão a casamento, muitas vezes aversão a homem e a mulher, e aí entra o homossexualismo, o lesbianismo. Você se torna uma pessoa fechada para uma próxima relação. Se a sua não deu certo, você começa a achar que nunca mais vai dar. Porque você não começou as coisas como deveriam começar, você não pensou as coisas como deveria pensar. Eu estou falando com quem está esperando em Deus, com quem ainda não casou, com quem casou e separou e está esperando uma pessoa em Deus. Tudo isso é para quem vai casar. Então você casou e já separou e está sozinha, está sozinho e está esperando em Deus, então é hora de você, então, pegar esses princípios para a sua vida e aprender e ter a disposição, ter a fé de esperar para alcançar. E aí nós ministramos sobre esperar, como se espera, como eu esperei, como você deve esperar, o que fazer enquanto espera. Isso será um tema aí que eu vou levar para as palestras. Tenho levado, né? Vou para o Rio de Janeiro agora dia 13, depois vou para Manaus dia 20, depois em março vou estar em Pirapozinho, São Paulo, depois vou para Russas, no Ceará, e nesses intervalos teremos 2 oficinas da alma em Curitiba, e se tiver algum convite aí para estarmos nas igrejas, levando essa palavra também, que você vê que é uma palavra direcionada para essas pessoas, sobre tudo que estão esperando em Deus. Os jovens, você que está separado, e que mais na frente vai atingir também quem está casado. Com o que eu digo, vai atingir também quem está casado, né? Eu fiz aí esse desvio, porque nós entramos nessa área de casamento, de relacionamento, e eu acho muito importante falar sobre esse assunto, né? E quando eu vou falar com quem já se divorciou, com quem está separado e já está, né? Porque mesmo na separação, ela também tem processos. Às vezes está no começo, às vezes já está com anos, às vezes a pessoa separou e tem outra pessoa, às vezes não tem outra pessoa. Então tudo isso aí precisa ser conversado, esclarecido, mostrado para a pessoa, para que ela possa decidir em Deus, com a Bíblia na mão, tomar a sua decisão. Para você que está casado, você sabe que muita igreja, muito pastor diz que Deus abomina o divórcio.
E muitas vezes nós conhecemos, eu conheci também e lido com isso, Gesiel do Vale. Eu lido com isso. O marido batia na esposa, espancava a esposa. E alguém na igreja vai dizer, não, você tem que aguentar, você tem que ficar. Você imagina se eu vou dizer para uma pessoa, fica lá, deixa ele te bater, tem que te matar, não tem problema, porque Deus não... Você acha sinceramente que é assim que as coisas funcionam, sim ou não? Então, por isso que nós precisamos, em Cristo, muitas vezes sentar, ensinar, mostrar para as pessoas que não é assim que a coisa funciona, né? Mas isso é alvo da palestra, é alvo quando nós temos viajado. Eu só fiz aqui essa pincelada para que você entenda muita coisa. Deu para entender, né? Voltando para o assunto para a gente terminar, que eu preciso sair também. Muitos pastores, então, não conseguem chegar ao fim com o seu chamado, não conseguem chegar ao final, como eu disse, porque pulam etapas, porque não foram ensinados, né? E isso deixou esses pastores frustrados. E quando as coisas aconteceram, aquilo que estava escrito na Bíblia, eles se frustraram e acabaram muitos se suicidando. E aí as pessoas que estão de fora chamam que o pastor é fraco, que o pastor é isso, que o pastor é aquilo, né? Mas o próprio apóstolo Paulo nos diz que ele era forte quando estava fraco. O apóstolo Paulo diz que era forte quando estava fraco. Que aí a sua força, né, vinha de Deus. Deus tomava o apóstolo Paulo, né, quando ele estava fraco. Então ele está falando ali de dependência, né? O apóstolo está falando de dependência, né? Ou seja, que quando nós estamos muito fortes, né, muito senhores de si, não há espaço para Deus agir. E nós acabamos que nos frustramos, nos arrebentamos por causa disso. O que nós temos dito é que o pastor, muitas vezes, ele é ungido, mas ele não se preocupa em saber quem vai ungí-lo, né? Ele não se preocupa em saber sobre isso. E é muito sério você procurar saber quem é que está te ungindo, quem é que está pregando, quem é que está ministrando na sua vida. É importante que você saiba a respeito disso. Como é importante também entender que ninguém pode andar sozinho, né? Não dá para você andar sozinho. No Velho Testamento, nós vamos ver lideranças, né, que são construídas e são discipuladas pelo próprio Deus, certo? Porque Deus não abre mão de discipular ninguém. Atenção, Deus não abre mão de discipular ninguém. Quem entendeu aí? Como Deus não tinha intermediário nenhum aqui na terra,
para esse fim, para esse propósito, Deus discipula Ele mesmo Moisés, Ele mesmo discipula Sansão, Ele mesmo discipula Abraão. É o próprio Deus que está lidando com essas pessoas. Então Deus não tem intermediários. Ele mesmo discipula certas pessoas na Bíblia. Esses pastores, essas pessoas que estão sendo levantadas por Deus, elas também têm problemas. Elas também têm muitos problemas. Problemas estruturais, problemas emocionais, problemas muitas vezes com o seu passado, como é o caso de Moisés, né? Tem seus problemas. Então entenda que liderar é uma tarefa árdua, mas que precisa ser construída. A liderança, ela precisa ser gerada no coração de Deus. Quando a liderança não é gerada no coração de Deus, acontece o que aconteceu com o filho de Davi que quis assumir o reinado. Acontece com aquelas pessoas que estavam orando em nome de Paulo e Silas, o demônio veio e as envergonhou, né? Disse, olha, Jesus eu conheço, Paulo também, mas vocês eu não conheço. Quando aquele jovem rico chega diante de Jesus, Senhor, eu quero participar, Jesus diz, porque aquela liderança não foi gerada no coração de Deus. Nós percebemos, né, que os sumos sacerdotes se auto-intitularam líderes, e isso eles vêm trazendo, né, de liderança para liderança. Porque Deus a Bíblia mostra que Deus ficou em silêncio por 400 anos. Então, se Deus está em silêncio por 400 anos, o povo está sendo liderado ali por pessoas, né, comuns, mas que não têm o aval de Deus na sua liderança. Tanto é que a liderança da época, quando Jesus veio, não reconhece Jesus. Não reconhece, e Jesus não faz nenhuma questão de se mostrar como líder para eles. Não há nenhum desejo de Jesus de insistir para que essa liderança reconheça-o como líder. Mas aqueles que ele chamou, aqueles que ele escolheu, ele pergunta, o que as pessoas dizem a meu respeito? E depois ele pergunta, o que vocês dizem a meu respeito? Está aí a questão, está aí a diferença quando se fala em pastoreio, quando se fala em liderança. Quem ungiu Davi não foi qualquer um, foi Samuel. Samuel é aquele que no final da sua vida, ele reúne o povo e diz, olha, se eu defraudei, se eu enganei, se eu roubei, falem agora. E aí o povo reunido diz, o Senhor não, o Senhor nunca, nós não temos nada que desabone a sua conduta de líder. Tem muita gente ungida, muita gente aí. E por isso os pastores, esses pastores que eu tenho falado, eles não têm essa estrutura para começar o ministério. Eu volto a dizer, não que esses pastores não tenham chamado, e eu sei que tem, né? Eu não questiono o chamado de ninguém, até porque não sou eu que chamo, e eu não estou aqui para identificar quem tem chamado e quem não tem. O que é importante que nós entendamos é que existe um processo
pelo qual todo líder precisa passar. E por isso que esses pastores estão se suicidando, estão abandonando, estão deixando a igreja, estão deixando por quê? Porque a Bíblia diz em Mateus 5 assim, versículo 10, que está a resposta. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. No versículo 12, Jesus agora vai falar com os discípulos, especificamente com os discípulos. Ele está falando até o versículo 11 a respeito das pessoas. Do versículo 10, a respeito das pessoas. Mas no versículo 11, Jesus vai falar agora com os discípulos, que lá no começo do capítulo 5, você viu que está escrito que Jesus está ensinando os discípulos. Então, Jesus diz assim, bem-aventurados serão vocês. Quando que eles serão bem-aventurados? Por minha causa de Jesus, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nesse dia, ao invés de tentarem se matar, como eu disse, os pastores, ao invés de se frustrar, ao invés de se entristecer, ao invés de reclamar, ao invés de, sabe o que Jesus diz? Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Você entendeu agora que isso precisa ser ensinado para os pastores, para que eles não se matem, não se suicidem, não desistam do seu chamado? Eles precisam passar pelo processo e que assim eles serão reconhecidos. Jesus diz a respeito deles, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Ele está dizendo a respeito da sua liderança. Pastor, e por que essas pessoas então estão sobrecarregadas? Por que essas pessoas estão se suicidando? Por que está acontecendo? Porque estão carregando cargas que não é delas. Eu estava com esse problema. Eu estava agindo dessa forma. Você entende? Pois é. E eu estava agindo assim. Mas eu me lembrei de Gálatas 6, capítulo 6, verso 2 e verso 5. E veja o que diz a Bíblia no versículo 2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Versículo 5, para fechar. Porque cada qual levará a sua própria carga. Pronto, está explicado. Levai as cargas uns dos outros. Eu levo a sua, você leva a minha. Quando eu quero levar a sua, ou você quer levar a minha, e eu não tenho mais que levar nada, aí você fica com uma sobrecarga. Entendeu? Você agora está carregando algo que não é seu, sozinho. E se fosse carregar algo que não é seu sozinho, porém fosse só isso, mas a questão é que você vai carregar algo que não é seu e mais aquilo que é seu. Porque no versículo 5 a Bíblia diz que cada um levará a sua própria carga. Então eu tenho a minha carga e decido carregar a sua. E aí como é que eu vou andar? Como é que eu vou suportar? Se a palavra diz que Deus não nos dá cargas tão pesadas que não possamos suportar, que dentro das cargas que eu levo, a Bíblia diz assim, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então nessa hora, se nós vamos até Jesus, ele vai dizer, essa carga não é tua, deixa eu te dar um alívio, mas você vai continuar carregando, eu não vou tirar a carga de você, vou aliviar.
Eu vou tirar isso aqui que não é seu para você carregar, isso aqui não é seu, isso aqui não é seu, isso aqui não é seu, isso aqui é dele para carregar. Você pode ajudá-lo, você está carregando só. Por isso que está pesado para você. Entende como a Bíblia mostra? Entende como a Bíblia mostra? Por que muita gente está cansado, sobrecarregado? É por causa disso. Jaqueline Demétrio, Ricardo Rafael, Deus abençoe, Maria Elta Oliveira Guimarães, Sirlene Dias, Meire Abel. Então, irmãos, eu termino aqui mostrando para você, deixando essa mensagem para você e pedindo para você, compartilha, curte, marca alguém aí que você entende que precisa ouvir uma mensagem como essas. Estamos trabalhando, estamos viajando pelo Brasil aí para levar a palavra de Deus, levar esse nosso ministério. Estou indo no Rio, estou indo em São Paulo, estou indo em Manaus, estou indo no Ceará e Curitiba agora também com a Oficina da Alma. E estamos abertos a ajudar a sua igreja, ajudar os membros da sua igreja, ajudar a liderança da sua igreja. Estamos atendendo pessoas, atendemos como fazemos na Oficina da Alma, trabalhamos com aconselhamento. Eu fiz a IFOL com o pastor Cote, eu fiz a Oficina da Alma, já estou lá há 3 anos e meio. Então, temos nos disponibilizado, ainda agora a irmã Meire Abel estava testemunhando aí o casamento dela, uma bênção. Nós tivemos em Rússia, no Ceará, e eu vou voltar lá esse ano, em abril. Então, fique à vontade, deixa Deus te usar. Pega essa palavra, assiste de novo e compartilha com mais pessoas para que Deus possa aí agir na vida dessas pessoas. Um grande abraço, um bom almoço para você, Deus abençoe e até a próxima em nome de Jesus.